E tem que agradar o politicamente correto também, né? Porque precisa botar a moça pra apitar lá, que não apita porra nenhuma. Entendeu? Aí, não, mas aí é fácil colocar ela pra apitar Palmeiras e Corinthians na primeira fase. Pode pra apitar a final de campeonato, vocês não tem saco roxo? Foi pra final. Não, a primeira fase que não vale nada. Olha, nossa, vai passar no mundo inteiro. Olha, um Palmeiras e Corinthians. Todo feminino. A Edna vai apitar, nada contra ela, a pessoa, tá? Mas como árbitra, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Não é que ela é ruim. Ela é horrorosa como árbitra. Tecnicamente, se coloca mal, se posiciona mal, tem uma leitura de jogo horrível. Mas ela agrada a um segmento da sociedade que é politicamente correto. Então bota agora, na hora de chegar a final zona mesmo, bota aí Itaquera pra ficar Palmeiras e Corinthians a final. Tem coragem? Então isso também atrapalha. Você precisa agradar segmentos. Não dá. Aquela coisa de falar, pô, eu dirigi a seleção brasileira. Que em outros tempos, né, quando havia um respeito à amarelinha, pode estar a camisa, os caras querem mudar. E é claro que quiseram mudar agora esse papo furado de não, olha, não fomos nós que divulgamos. Jogaram o balão de saia pra ver a repercussão que ia dar. Vermelha. Então, o que nós temos aí, eu acho que a CBF ela é humilhada diariamente em todos os segmentos. Mas algum gênio que tá lá no VAR, que nunca apitou, tenho certeza, nunca apitou nem o Lari Madureira, mas se acha no poder. Porque no Brasil tem 200 caras, agora diminuiu bastante. Mas na cabine de VAR. Então o sujeito que nunca fez nada, ele acha que ele pode apitar o jogo para quem entrar no campo. Tá tudo errado. Muito bem, estamos chegando com mais um episódio do FDP, o Fora do Ponto Podcast. Outro episódio espetacular com um cara que a gente gosta muito porque não tem papa na língua. E ele vai falar diversos assuntos, do Carlos Ancelotti, blefando com a seleção brasileira, tá 2-0 pro técnico italiano, hein? Tem Leila Pereira, mais tem um monte de música no Fantástico. Eu sabia que você ia falar isso aí. A gente não passou pauta, porque nosso convidado de hoje, ele é um cara que fala o que pensa, não tem rabo preso, e essa é uma das partes mais interessantes desse super episódio aqui, que é em oferecimento ao Mule Restaurante, do chefe Giovanni René, que é o idealizador do nosso projeto, e também aos nossos outros colaboradores que nós iremos contar daqui a pouquinho. Paulo, convidado hoje, não tem papa na língua não, hein, velho? Não, eu vou ter que me controlar, né? Porque é um assunto polêmico, são assuntos interessantes. Já recebi um monte de mensagem aqui no meu WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp recebe mensagem, né? É, bomba. Tá vendo? E o nosso convidado... Então eu vou falar pouco agora no começo. Pra gente poder aproveitar bastante, porque tem bastante assunto polêmico. Boa. E é um assunto pertinente, assunto de momento. Boa. Nosso convidado de hoje, Alfredo Loeblin, ex-árbitro de futebol. Aliás, um baita árbitro, baita comentarista, que tinha um projeto interessantíssimo, que era o Loeblin Comenta no YouTube. E é um cara que não tem papa na língua. Seja bem-vindo, hein, FDP, ao nosso podcast. Bom, primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Você não pode dizer não para um podcast que chama FDP, eu fui chamado a vida inteira. Você entrava em campo, você já era xingado, lembrado. A minha mãe é que mais me xingava, que eu puder apitar o jogo do Corinthians. Então eu tô me sentindo em casa. Muito FDP, literalmente, né? Ô Loeblin, vamos falar de uma seleção que virou plano B? Vamos começar assim? Claro, aqui você manda. De uma seleção brasileira que parece que virou plano B. Já não bastasse o primeiro fiasco, que foi o convite pro Ancelotti, toda essa espera, a entrada do Fernando Diniz como treinador tampão, interino, né? E aí você pode usar qual o jargão que você quiser. Deixou de ser uma seleção que tivesse respeito até dos grandes treinadores do futebol brasileiro, cara? Perdeu a essência? Eu acho que não só perdeu a essência dos treinadores, mas do torcedor, né? Nós tivemos no Brasil essa globalização
que ela veio desde 90 lá com a internet, e que trouxe, né? Porque nós temos uma geração, infelizmente, que acha que o futebol começou em 1990. Então, ela quer discutir algumas coisas, né? Tipo, quem é melhor, Pelé ou Messi? Desculpa, você assistiu o Pelé jogando? Não, então não fala merda. Não vai querer se basear em duas coisas que você viu no YouTube lá, o Pelé. Não é isso. Nós temos uma geração hoje de jogadores que não respeitam a seleção brasileira. Nós tínhamos as gerações que faziam... Qual era o desejo do jogador? Chegar na seleção brasileira. Hoje é para a Europa. Então você pega um moleque de 11 anos de idade, que está num clube, provavelmente, se ele for um pouco acima da média, ele tem um empresário, e aí o empresário, ao invés de tentar mostrar para ele que o objetivo tem que ser a seleção brasileira, não. Você quer jogar onde? No Real Madrid, você quer jogar no City, você quer jogar no Manchester, no United. Então, toda essa situação nos levou a um distanciamento da seleção brasileira. E eu acho que os treinadores também. Nós tivemos aqui uma geração de treinadores de altíssimo nível, que, ao meu ver, pararam no tempo. Eu, semana passada, almocei com o Leão, né? Estava conversando com ele sobre isso, e não tem mais. Quer dizer, hoje, olha, saiu o Dorival Júnior, que é meu irmão, apitei jogo do Dorival, gosto muito do Dorival, mas eu acho que não tem cacife para ser técnico na seleção brasileira. Aí meus caras, não, então, já que vamos ver, então vamos colocar quem agora? Como se fosse isso daí uma ação entre amigos. Não, convida o Roger. Pô, o que o Roger fez? Não, convida o Rogério Ceni, a mesma coisa. O que o Rogério Ceni... Aí o Felipe Luiz, que chega no Flamengo, que tem obrigação de ganhar tudo, assim como o Abel tem obrigação de ganhar tudo no Palmeiras. Pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, que hoje Palmeiras e Flamengo, em relação a clube, no Brasil não tem comparativo. Ninguém compara. Aí você vai colocar o cara na seleção brasileira. Tá, então, o que fez o Felipe Diniz? Eu acho que buscar um treinador de fora é mais do que necessário, se bem que estão errando no foco, a meu ver. Eu traí um outro cara que quer sair de onde está, já deixou isso bem claro. Teve aqui há pouco tempo atrás, conhecendo a estrutura do Red Bull, eu ia atrás do Klopp. Eu acho que esse é o cara, né? Primeiro porque a escola alemã é uma escola de seriedade. O problema é que vir para o Brasil, você vai... Como é que você vai trabalhar com seriedade aqui? A CBF te dá seriedade? De jeito nenhum. Mas é uma entidade privada. Concordo que não dá para você intervir na CBF. O futebol é do povo, mas a entidade é privada. Você não vai intervir lá. Agora, o Ancelotti, lá atrás, ele acordou sim com o Brasil, com a CBF. Ele tinha feito um acordo verbal, que ele viria. Só que ele tem que lembrar que no Brasil não tem esse papo de sigilo. Aqui é o seguinte, amigão, você contou um negócio hoje e pediu sigilo, ontem já está divulgado. Então, divulgaram, ele ficou muito bravo, viu a bagunça que está o futebol brasileiro, pulou fora. E achou o quê? Vou renovar com o Real. Ele achou que ia renovar com o Real. Só que o Real não caminhou como ele esperava. O Real perdeu jogos e foi eliminado de competições que há muito tempo não ia com tanta facilidade. E o Ancelotti é um cara que já está no seu limite de, graças a Deus, ter a vida dele ganha, ter a vida dele estruturada. Ele não precisa mais disso. Se ele viesse para a seleção brasileira, aquela coisa de falar, pô, eu dirigi a seleção brasileira. Que em outros tempos, né, quando havia um respeito à amarelinha, pô, tá a camisa, os caras querem mudar. E é claro que quiseram mudar agora esse papo furado de não, olha, não fomos nós que divulgamos. Jogaram o balão de ensaio para ver a repercussão que ia dar. Vermelha. Não, nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar do Abel Ferreira, vamos falar do Jorge Jesus, desse esquema todo aí. Pode terminar, quer terminar a linha de raciocínio? Não, eu só acho que assim, nós temos que buscar um treinador de fora, sim. Mas um treinador... Não o treinador da moda. Eu acho que o Abel é o treinador da moda. Então eu não levaria o Abel. Acho que não tem perfil nem psicológico para isso. Imagine Copa do Mundo, Brasil e Inglaterra, o cara tendo chilique aos 20 segundos no banco de reserva. Não tem. Não dá. Não tem. Mas eu ia buscar o Klopp, ia tentar o Klopp. Pô, a CBF foi humilhada pelo Ancelotti, cara? Não. A CBF é humilhada pela CBF. Por eles mesmos, né? Eles mesmos. Quer dizer, você pega, vamos pegar do meu segmento. Pega a arbitragem. Trouxeram 2 caras ferrado para comandar a arbitragem, árbitro de final de Copa do Mundo, que não tem o menor sentido, porque estavam em países desse tamanho, tá, onde o cara pega um trem, em 2 horas atravessou o país, e aqui o cara não sabe quem joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Desculpe. Então, o que nós temos aí, eu acho que a CBF ela é humilhada diariamente em todos os segmentos. Mas a gente pode se lembrar também, a gente não pode esquecer também, tá? Que o Muricy também já falou não para a seleção.
Mas Muricy no falou. outro contexto. O Muricy não se rendeu. É isso aí, no outro contexto. Mas aí que tá. É um outro contexto, mas foi não pra CBF. Não, desse jeito eu não quero. Mas não tem problema nenhum de falar não pra CBF. Eu acho que o problema é que a CBF está vazando as coisas, ou ela, ou alguém de dentro, porque assim, o Ancelotti ficou bravo com o quê? Que vazaram de novo uma possível negociação que de novo estava bem adiantada. Sim. Só que ele tem um contrato em vigor. Ele ainda não foi que nem ontem. Ontem foi mandado embora o Jorge Jesus. Aí mudou a história. Você vai conversar com o treinador que está o quê? Desempregado. É. Mas enquanto ele está contratado, não é legal. Acho que vai ser o caminho natural, Jesus. Não querendo atravessar. Não, vambora. Não querendo atravessar a sua pauta. Eu já atravessei. Não, é a pauta do Cassino, que o Cassino. E esses dois que a CBF trouxe da arbitragem? Tem? Porque não tem melhorado, modificado nada, né? Porque nós tivemos um grande problema com o VAR. O VAR que nós usamos no Brasil não é o VAR da FIFA. Isso aqui é um Frank VAR. É o maldito jeitinho brasileiro que nós temos na sociedade do dia a dia. Você tem uma lei maravilhosa, vem um negócio, dá um jeitinho. O VAR foi a mesma coisa. Nós tivemos o quê? O protocolo é maravilhoso, 104 páginas. Que a primeira página é o máximo de interferência. Desculpa. O mínimo de interferência com o máximo de eficiência. Tá? Não entrar em lance interpretativo. Nós fizemos o que no Brasil? Qualquer lance entra, qualquer interpretação. E o que é pênalti para você pode não ser pênalti para mim. Como é que nós tivemos agora o jogo do Maringá? Bom, o cara, absurdo. O áudio do cara dizer que não teve impacto. Não, que o puxão não é suficiente. Gente, eu não tenho como você, Paulo, puxar o Cassino e eu aqui de longe ter a interpretação se foi suficiente para derrubar ou não. Porque nós somos pessoas diferentes, com estrutura óssea diferente, peso diferente. Não tem como. O puxão tem que ser marcado. Mas algum gênio que está lá no VAR, que nunca apitou, tenho certeza, nunca apitou nem o Lari Madureira, mas se acha no poder. Porque no Brasil tem 200 caras, agora diminuiu bastante. Mas na cabine de VAR. Então o sujeito que nunca fez nada, ele acha que ele pode apitar o jogo para quem entrar no campo. Tá tudo errado. Aliás, que baita material esportivo aquele, porque não tem rasgado, né? Agora... Tá de parabéns. Alfredo, agora, e para resumir, tá? E por que não acaba com o VAR? Não, o VAR não pode, não deve... Mas por que não? Por que eu lá da CBF ou alguém lá fala assim, não, porque veja bem, você acabou de falar, e é a mesma linha que tá todo mundo falando. É uma boa ferramenta, é um bom processo, mas não estamos sabendo usar. Não estamos sabendo usar. Opa, se eu não sei usar o computador, eu vou eliminar ele da minha vida. Mas não dá, porque é o protocolo da FIFA. É o protocolo da FIFA, você tem que usar. O problema é que nós temos que eliminar o VAR do Brasil. Nós temos que usar rigorosamente o VAR que está na FIFA. Eu estava esse dia assistindo qual foi a Premier League? Teve um lance de VAR, não durou 20 segundos. Todo gol passa pelo VAR, sem chilique. Aqui no Brasil, o gol é claríssimo, não tem o quê? Leva 2 minutos para confirmar o gol. Teve 8 minutos. Você está sendo gentil, né? Você está sendo gente boa. Eu acho que a gente precisa voltar ao protocolo comum. O VAR não é o ídolo do jogo. Não é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta do jogo é o jogador. Ok? O VAR, ele está no protocolo. Ele não é informativo. O VAR é consultivo. Ele não está para falar que os caras estão falando, vai lá, possível pênalti. Não é isso. Sugerimos uma revisão, ponto final. Agora, que seria a ideia que uma vez eu li, quem foi que escreveu isso? Eu vou me lembrar e vou falar que seria isso. Presta bem atenção, Alfredo. De chegar assim, o VAR chamar o árbitro para consultar e não dar opinião. Mas é o que está no protocolo. Não, mas eles estão dando opinião. Aqui no Brasil. Por isso eu estou te falando. E agora, quem assumiu a CBF está tentando mudar isso daí um pouco. Pode perceber que no brasileiro já não está tendo tanta interferência na informação, mas continua errado. Não é o papel do VAR. Sugerimos um possível... Peraí, vamos colocar vocês dois, tá? O protocolo fala pra não... Não, você tá apitando o jogo. Até porque pode influenciar na... Pode não, lógico que influencia. Mas influencia. Que é o ponto que eu vou chegar. Vocês estão apitando o jogo lá, cansado, puta no calor, uma adrenalina lá em cima, tudo mais, com uma visão só. Muitas vezes que a iluminação tá atrapalhando a visão. E uma visão assim, né? Você acha que não foi pênalti. Aí o VAR fala assim pra você, olha, sugerimos uma revisão aqui de uma possível penalidade. Você pensa, peraí, os caras estão no ar-condicionado, comendo coxinha, tomando refrigerante. Pênalti. Entendeu? Com 200 imagens, eu vou discutir com os caras?
É pênalti. No caminho eu tô dando pênalti. Você tá vendo? Esse é o detalhe. E aí? Mas e aí? Mas então é uma coisa que não funciona. Não, o VAR funciona. É mal usado. É diferente. Mas eu continuo a insistir. Aí o problema não é o VAR. O problema não é o VAR, é quem opera. É quem opera. Tá bom. Quem deu a instrução. Porque o árbitro, ele vai fazer aquilo, né, que alguém passou. Alguém falou para aquele cara que tá na cabine que ele tem que julgar como se fosse possível, sem ele sentir, se aquele puxão de meio metro de camisa, ele é suficiente ou não para poder derrubar, impedir o cara de subir. Você se vê hoje trabalhando com o VAR? Na sua época, se tivesse o VAR, você hoje imagina, eu tô trabalhando com o VAR. Com o VAR brasileiro ou com o VAR? Não, o VAR brasileiro. Não. Tem que ser brasileiro. Não. Pô, isso seria bem mais fácil, Alfredo. Mais fácil, mas mais perigoso. Eu fui eleito melhor árbitro 2 vezes por uma questão de personalidade e assumi algumas posições em relação a lances que eu não concordava, mesmo com algumas instruções. Quando você entra na FIFA, eu lembro do Pereira Carvalho, da Máfia do Apito, de uma pré-temporada em Campo de Jordão, nós estávamos lá, e eu acho que quem falou para ele foi o Gustavo Caetano Rogério, que faleceu há pouco tempo. Tá. Ele pegou e falou, pediu isso assim, para nós assim na reunião, olha, era paradinho em pênalti. Nós vamos fazer assim, assado, blá, blá, blá. Sem brincadeira, o Edilson levantou a mão, dá licença, eu não vou fazer. Como você não vai fazer? Eu sou árbitro da FIFA, a FIFA disse que não é para fazer. O que eu entendo, que é um outro problema, é que os nossos árbitros da FIFA são um monte de bunda mole. Porque o cara que é FIFA, que recebe a instrução do VAR da FIFA, ele tem que se posicionar porque ele é referência. Então, dá licença, não é assim que é para fazer. Porque você tem não só mostrar que a comissão de arbitragem do Brasil, ou as comissões de arbitragem das federações, elas estão fazendo coisas por conta própria, e você está mostrando para aquele árbitro que quer chegar onde você está, que te vê como referência, que você tem posicionamento. Mas então, ele vai ser penalizado aqui no Brasil. O único que não faz hoje é o Klaus. Pode perceber. O Klaus, 90% que é chamado pelo VAR, ele não muda a opinião. Ele mantém a decisão dele de campo. Então, ele age corretamente, mas ele tem que deixar isso aí mais transparente, mais público. Boa, isso Por que mesmo. que você não mudou? Porque, segundo a instrução da FIFA em relação ao VAR, lances interpretativos se mantém a decisão de campo. Se eu marquei pênalti, continua pênalti. Se eu não marquei pênalti, não é pênalti. Agora, então, eu continuo com a minha tese, evidentemente que é uma coisa que a evolução tem... Porque a gente teve um detalhe muito importante, que eu acho pertinente falar isso, tá? Não sei se vocês dois ficaram sabendo que teve uma polêmica no tênis agora. No tênis. No saibro, colocaram o VAR eletrônico no saibro. Antigamente, no tênis, no saibro, era marcado, o juiz descia para ver a marca da bolinha. Agora, o juiz é proibido de descer e quem marca é o VAR eletrônico. O Zverev, num jogo, viu que a bola foi fora, o VAR do tênis não marcou, ele pegou o celular, foi lá e tirou uma foto. E a bolinha realmente pegou fora da quadra e o VAR eletrônico não marcou. E o juiz do tênis é proibido agora de descer para ver a marca. Não, eu acho que nenhuma... Então é muita tecnologia para... Não, eu acho que, às vezes, você tem a questão da tecnologia, pode acontecer uma exceção à regra. Mas, por exemplo, você pega o impedimento semiautomático, é fantástico. Dinamiza o jogo. Nossa, eu estava assistindo, foi PSG e... Quem foi? PSG... Agora Não, foi um jogo da Champions, mas não foi esses últimos lá. Pô, se nós tivemos 4 lances de impedimento a favor do PSG, e os 4 não levaram 15 segundos. O semiautomático acabou. Aí você fala assim, será que estava realmente? O que eu acho que precisa mudar e vai mudar é essa coisa do bico da chuteira, porque você tira a finalidade do futebol, que é o gol. Então eles vão fazer o que agora? Vai ser o corpo, né? Ou... Não vai ter aquela coisa de 20 centímetros, 10 centímetros, porque a finalidade é o gol. Então, pô, nós estamos adorando o gol por causa de biquinho de chuteira, sabe? Não perde dá. a essência do futebol, né? Eu acho que mas sim. Aí tá, vocês dois vão me chamar de chato, mas eu vou parar. Mas não é a essência do futebol. Não tem como você saber, mesmo no VAR,
Eu A acho. essência do futebol é o gol. Não, Gol que é o que todo mas mundo você quer. não tem como perceber nessas linhas que faz que o cara, Que tá tem com, que o cara tá com um dedo, que o cara tá com um bico de chupa. Não. Eu não acredito nisso. É lógico que vai depender de se está ferido o teu equipamento ou não e a colocação do equipamento. Tá? Essa é uma questão. A FIFA já inicia um estudo, né? Se ela iniciar um estudo aí de, no mínimo para estar impedido, seria X centímetros. Seja com perna, seja com pé, entendeu? É um estudo. Eu acho que, assim, eu sou a favor de estudo, de mudança, etc e tal. O que eu não acho legal é que num instrumento que já é difícil, como você bem lembrou, você ter a perfeição, você pegar uma federação com o porte da CBF, que tem muita referência, né, porque pelos títulos que o Brasil conquistou, e aí, por conta própria, tira isso, bota aquilo, você transforma o equipamento. É um Frank VAR. O que interessou é do jeito que veio, e o que não interessar, eu boto o meu. Eu acho muito complicado, mas é o que está acontecendo hoje com a arbitragem nacional. Sem dúvida. Estão sendo extremamente criticados, estão perdendo um pouco da personalidade. Mas Então, porque ninguém reclama. Eu vou insistir. Eu acho que os árbitros brasileiros, FIFA, eles precisam ter um comportamento diferente em relação a tudo que houve. Não é porque a comissão de arbitragem, desculpa, fala assim, olha, vamos fazer um jogo às 2 da manhã. Que ninguém questiona. Você precisa questionar. Até você pode concordar, você pode ser convencido. Agora, não é amém para tudo. E é o que está acontecendo no Brasil. A arbitragem está colocando um cabresto e tudo que falam está aceitando. Mas é uma classe irmanada? Não, cada um Não. pensa no seu. A arbitragem não cresce. O que falta é culhão mesmo, como você tinha. Não tem. Não sou só eu. Nós tínhamos uma geração de árbitros, é uma geração de muita personalidade, né? Em vários estados. E quando eles vieram apitar aqui em São Paulo, era mais difícil pra gente ter espaço. Pô, veio Simon, Cerdeira, Márcio Rezende, Sidraque, Dacildo Mourão. Black Marinho. Pô, que era um cara inteligentíssimo. O Souto Mendonça. Então era difícil apitar. Então como é que o árbitro sabia que ele era bom? Ah, mas não pode falar que você é bom, que é falta de modéstia. Que você tem é modéstia, meu. Não tem nada de modéstia. Você tem que ser o que você é. Se eu sou bom, vou é buscar bom. meu espaço e acabou. Porque como é que eu sabia que eu era bom? Porque eu era escalado toda a rodada contra esses caras todos. Hoje, aqui em São Paulo, é informação isso daí. Eles têm dificuldade de fazer escala. Porque não tem. Claro que quanto mais câmeras você tem hoje, mais você dificulta a situação do árbitro. Então, assim, e tem que agradar o politicamente correto também, né? Porra. Porque precisa botar a moça pra apitar lá, que não apita porra nenhuma. Entendeu? Não, mas aí é fácil colocar ela pra apitar Palmeiras e Corinthians na primeira fase. Pode pra apitar a final de campeonato, vocês não têm saco roxo? Foi pra final, Não, rapaz. a primeira fase que não vale nada. Olha, nossa, vai passar no mundo inteiro. Olha, um Palmeiras e Corinthians. trio todo feminino. A Edna vai apitar, nada contra ela, a pessoa, tá? Ah. Mas como árbitro, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Não é que ela é ruim. Ela é horrorosa como árbitro. Tecnicamente, se coloca mal, se posiciona mal, tem uma leitura de jogo horrível, mas ela agrada a um segmento da sociedade que é politicamente correto. Então, bota ela. Agora, na hora de chegar a final zona mesmo, bota aí Itaquera pra apitar Palmeiras e Corinthians a final. Tem coragem? Então, isso também atrapalha. Você precisa agradar segmentos. Não dá. A gente tem um árbitro despontando hoje que é o Candançan, né? Candançan. E qual que é a sua visão como ex-árbitro de futebol, como referência? É um menino que tem 24 anos apenas, que apitou o Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, daquele furdunço todo. É um árbitro... Ele tem muito a evoluir, mas ele tem qualidade. Muita qualidade. E assim, dentro dessa geração que está surgindo, ele é o cara que está despontando. Tá. Mas tem que melhorar um monte de coisa. Ainda acho que conversa demais. Tem alguns lances do jogo que ele se posiciona mal. Ele ainda não aprendeu a fazer a leitura. Porque o que o árbitro faz? O árbitro faz a leitura do jogo que ele vai apitar. Tá? Então, por exemplo, o Corinthians, vai. Pô, então, qual é a saída do Corinthians? É sempre o Memphis. Vai sempre procurar o Memphis. Então, o que eu faço? Vou me posicionar já no contra-ataque do Corinthians, Pra ter visão do próximo onde Memphis. está o Memphis. Então, isso é leitura de jogo. Como na minha época, o Corinthians saía tudo pela esquerda com o Ricardinho e com o Gil, e o Palmeiras pela direita, por exemplo, com o Arce, com o Paulo Nunes e com o Flávio Conceição. Então, você se posicionar de acordo com como o time joga. Ó, que interessante. É um detalhe, hein? Não, mas leitura. isso você tem que aprender. É bagagem. Vem com o tempo, mas ele é um bom árbitro.
Pô, quem foi o cara que captou o Palmeiras e São Paulo naquele pênalti escandaloso lá, que o Vitor Roque foi derrubado pelo Arboleda lá? Quem é que lembra? aquele jogo? É. Mas eu me lembro. Derrubado não foi, né? Que não foi nada. Porra. Aí tá. Mas Nós vamos entrar, né? São 7 dentro da cabine do VAR lá. Mas então, aí é o VAR, né? Aí é o VAR. Na sua época, quem foi o melhor árbitro? Alfredo Loeblin. E depois dele? Olha, eu... Essa foi boa, e depois dele? Se eu não apostasse ficha em mim, que eu ia apostar. E depois dele? Entendeu? Você não apostar em você, pô? Em São Paulo ou no Brasil? Não, no Brasil. Sidraque Marinho é um dos caras mais inteligentes que eu vi apitando na minha vida. Dalmo Bozano. Você Dalmo olhava pra ele e Bozano. falava assim, puta, esse cara, meu, fisicamente ele não deve correr nem nada. Ele se colocava bem, tinha uma leitura de jogo, fazia uma interpretação de jogo ferrada. O próprio Edilson Pereira de Carvalho, antes dessa questão, nada a ver, mas ele era um puta árbitro. Tô falando de arbitragem. E o Godoy? Não me dou bem com o Godoy, então pra mim não é referência. Tá. Boa. Eu acho que tem um outro árbitro que... Assim, o Simon só errava em jogo decisivo. É engraçado isso, né? Só errava em jogo decisivo. Mas é um cara que apitava... Lógico, capitou 3 Copas do Mundo, 2 Copas do Mundo. O cara não pode ser ruim, né? Mas eu tenho árbitro melhor. O Wilson da Mendonça. Me lembro. Puta, o cara sabia... O pernambucano sabia tocar o jogo com uma inteligência. Antônio Pereira. Pereirão de Goiás... Eu fazia reserva para ele, o que eu aprendia, porque o jogo tava pegando fogo, um ameaçando o outro, porrada pra cacete. Ele ia lá, na maior malemolência. O cara levantar, não levanta não, que pode ser uma contusão mais séria, fica aí. Esfriava o jogo. Você aprende muito com isso. Apitar futebol não é matemático. Cada jogo requer uma arbitragem diferente. Você não apita igual, com todo respeito, Maringá e CRB, como você apita um Palmeiras e Flamengo. É bem A diferente, técnica né? é diferente também. Né? Totalmente. Você ficou quantos anos na arbitragem? 12 Pedro? anos. 12. Você começou quando? 90. E por que você chegou a ser árbitro? Conta um pouco como que... Quando eu era moleque, eu gostava de jogar botão. Hoje, futebol de mesa, né? Que já havia data no negócio todo. Mas era futebol de botão. Futebol de botão. E tinha campeonato, né? Nossos campeonatos Ainda tem hoje. Pegava fogo. Aliás, quem é o presidente da Federação de Futebol de Mesa é o Fará, que é filho do Eduardo José Fará. Olha. E eu gostava de jogava sozinho. Então eu elaborava campeonato, minha mãe achava que eu era maluco. Meu pai falou, leva uma sessão de descarrego que deve ser o capeta. Sei lá, né? Porque, pô, Leva alguma coisa. Alguma coisa tá errada. Você ia sozinho lá fazer a porra toda, fazia campeonato, um papel, tudo mais, e eu apitava os jogos. Tá. Aí quando eu fui jogar bola, eu jogava na Várzea no Parque do Povo, que hoje não existe mais. Hoje é um parque elitizado, né? Porque quem jogava era do povo, era o povão que jogava. Só que a gente tá em bebê. Aí mora juiz, desembargador, diretor de empresa. Esses caras com pagode, feijoada, aquela putada toda, não cheia de... Não, acho que não. Aí inventaram, tiraram de lá os 9 campos que tinha. Tudo de uniforme bonitinho, meião combinando. E eu jogava no... Volta e meia tinha tiro, era um negócio de louco. Eu jogava no Flor de Itaim Bibi. Tá. E aí, uma vez, quando eu não tava jogando, eu gostava de apitar os caras, falavam, apita aí pra gente e tal. Aí uma vez eu tava apitando, um cara falou assim pra mim, que foi meu padrinho na arbitragem, que era o Almir Laguna, faleceu há alguns anos, e ele falou assim, eles me chamavam de Marola, que eu jogava no gol, e na época o Santos tinha o Marola. Marola? Grande Marola. Meu amigo de redes sociais, Fieldermundo Marola. Ô, Marola, apita aí, eu tava apitando, não terminou um jogo lá, e me chamou e falou assim, vem cá, você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Ele falou assim, por que você não aprende? Quer dizer, até hoje eu não sei se ele falou aquilo porque eu não sabia porra nenhuma, ou se ele quis realmente me levar pra federação. E eu fui. Eu não creio em acaso. Eu acho que algumas coisas acontecem na vida da gente que tem que acontecer. Sem dúvida. E na época, quem mandava jogos... Eu estava fazendo o curso, quem mandava jogos da Copa São Paulo não era a Federação Paulista. Tá. Era a prefeitura que cuidava da Copa São Paulo e o sindicato dos árbitros que escalava. E como eu já tinha uma certa rodagem de várzea, os caras, você vai apitar um jogo aí e tal, me escalaram. Eu levei um susto, é Corinthians e Botafogo, lá no Atlético Campanella, em São Caetano, lá. Aí eu falei, tá legal. Aí me ligaram correndo que o jogo tinha passado da noite, sem TV, para as 3 da tarde na Gazeta com TV. Corre pra lá. E ali foi a federação viu atuando e a partir dali teve uma mudança até dentro do curso, foi uma coisa muito rápida, né? E daí eu cheguei na primeira divisão em 4 anos, que na época foi um recorde.
E depois o Paulo César entrou, até hoje eu brinco com ele, falo, Neguinho, você quebrou meu recorde. Você... E a gente chama de Neguinho mesmo, porque a gente tem amizade pra isso. Claro, tem liberdade pra isso. É sem milindre. Sem milindre, é outra pegada. Perfeito. Aí começou, aí Foi muito despontou. rápido, né? Eu fiz 732 jogos no total, profissionais, e foram 16 finais pelo país inteiro, sendo 2 em São Paulo. Entrei na FIFA em 2000, que aí é outro tipo de arbitragem também, você precisa entender o jogo que você vai apitar. Pô, você vai apitar um jogo, por exemplo, dos países, como chama? Não andinos, são países que tinha aquela coisa de bolivariana, países bolivarianos. Pô, você vai no estádio, a maior parte das faixas dos clubes não tem um negócio de... A fotografia do jogador é Simão Bolívar. Aí o cara fala pra você, não, porque tem uma rivalidade, porque lá em 1835 o Simão Bolívar invadiu uma cidade deles aqui e fudeu a gente. Porra, cara... Aí não dá, né? Você olha pro cara e fala assim, você tá falando sério comigo? É sério mesmo? Agora, é uma pergunta extremamente clássica, uma pergunta que a gente não muda. Mas eu fiquei um pouco curioso aqui. 16 finais pelo país. Me fala qual foi a mais complicada que você fala, meu Deus, foi fazer uma final lá e... Eu me dava muito bem nas finais do Norte e do Nordeste. Quer dizer, Repá é um jogo diferenciado. Porque no Pará, eles têm outros interesses que não são futebol. Paysandu e Remo é complicado. É complicado. Lá, né? E a época, o estádio, o Magrão estava em reforma, então, pô, foi na rua com o Sul. Você não tem noção. É igual Ceará e Fortaleza. Eu fiz 4 finais Ceará e Fortaleza, como convidado. E também estava em reforma o Castelão. Então, jogos aonde? No Getúlio Vargas, que é uma rua Javari. Hoje melhorou mais, né? Puseram umas cadeiras diferentes, mas ela é mercado de madeira. Então, assim, eu gostava bastante. Agora, clássico mesmo, para dizer, o mais difícil para apitar. Eu acostumei muito aqui em São Paulo. Então, para São Paulo, os clássicos de São Paulo, para mim, viraram corriqueiros. Né? Porque eu apitava direto. Mas eu acho que Atletiba é difícil. É muito pegado. Sabe? E quando você vai para o Sul, para um Grêmio Internacional, até pela cultura deles, que eles têm realmente uma cultura... Nós somos melhores que o restante do país. E não estou dizendo que está certo ou errado, não, tá? Mas tem. Então, quando tem uma semana de Grenal, é uma semana diferente. Tem o futebol brasileiro e tem o Grenal. Vive e respira 100% aquele ali, né? O gaúcho é meio barrista, o gaúcho ainda... Com esses gaúchos chatos, viu? Não, o gaúcho ainda é meio barrista ainda. Eu acho que é o direito dele, eu não sou contra, não. Da nossa terra lá. Mas eu ia no final de semana fazer, por exemplo, um Grenal, que o Grêmio era o 13º colocado do campeonato, o Internacional era o 9º. Naquele final de semana ia ter um Palmeiras e Flamengo, o Corinthians e São Paulo, que era o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esquece. Eles não querem nem... eles não querem nem saber. Nem saber. Agora a gente tem, né, o famoso jogo, né, que é o Figueirense e Caxias, né? Caxias e Figueirense. Que o jogo foi passado ao vivo na televisão, né? 2001. Que deu toda aquela... 2001, né? 2001. Que foi aquela confusão toda, né? Que de lá, aquele foi o último jogo? Foi o último jogo. Porque eu não quis fazer aquilo que o Armando Marques pediu, né? Pediu não, ele mandou. Eu falei que eu não ia fazer. Eu tinha toda a retaguarda da Federação Paulista com o presidente Eduardo Jafará. Só que naquela semana seguinte, quando as coisas estavam acontecendo, o Fará ele pediu licença da Federação Paulista. Tomou um golpe do Marco Polo Del Nero, porque quem ia assumir era o Reinaldo, que hoje é o presidente. E o Marco Polo, na hora que todo mundo assinou a saída do Fará, falou o quê? Dá licença, pelo estatuto, artigo tal, assume mais velho, eu que vou assumir. E aí eu perdi o suporte que eu tinha, o próprio Marco Polo me chamou, falou, eu não vou arrumar uma briga com a CBF por sua causa. E aí as coisas foram acontecendo e a minha carreira se encerrou. Então vamos só para o nosso internauta se localizar. É uma final da Série B. Acesso da Série B. Caxias e Figueirense. Figueirense vencia o jogo por 1-0. Faltava um minutinho e um pedacinho. Faltava menos de 2 minutos. E foi lateral. Você apitou o lateral. A torcida do Figueirense invadiu o campo. E aí, quando eu apontei, que os dois queriam pegar a bola, eu apontei para quem era o ataque do Figueirense, a torcida, que já estava muito próximo ao alambrado, invadiu o campo ali. E aí, o comandante do policiamento, nós saímos de campo rapidinho, eu avisei os capitães que o jogo não tinha acabado.
Nós fomos pro vestiário, aí o comandante de policiamento foi lá e falou, olha, o senhor vai voltar? Falei, vou, faltam 2 minutos. Ele falou, mas levaram embora a rede. Rede não é obrigatória. Eu posso continuar o jogo sem rede, não tem problema nenhum. Sério? Ah, mas levaram as bandeiras de escanteio lá. Bandeira obrigatória. Ali é obrigatório. Então faz o seguinte, não tem mais a bandeira de escanteio? Me arruma 4 cabos de vassoura. Eu coloco ali, é só referência. Faltam 20 segundos para acabar o jogo. 1 minuto e meio faltava, acho. E tudo mais. Até que ele usou uma frase que aí muda tudo, que ele falou, se o senhor voltar e o Caxias empatar o jogo, eu não garanto segurança para o senhor e nem para ninguém aqui dentro. Opa, desculpa. O cara é comandante do policiamento, um coronel da Polícia Militar. Vou falar o quê pro cara? Vou ensinar o cara a fazer... Falei, ah, é? Qual que é o nome do senhor mesmo? Anotei. O senhor não dá garantia? Não, não dou. Então até logo, passa bem. Acabou. E aí, quando nós voltamos para São Paulo, fizemos o relatório no avião, Tá. eu com os assistentes. Tava tudo certo. Tinha o quê? Umas 3 páginas do relatório, a imprensa em cima da gente no hotel, queria saber o que ia relatar. Um inferno. Um inferno, 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 inferno. E aí, quando chegou em São Paulo, o Armando Marques entrou em contato e falou, o que você vai relatar? Eu falei, vou relatar que a invasão foi assim, 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 assado. Ele não deixou eu acabar de ler as 3 páginas. E ele falou, para tudo, pega uma caneta. Eu falei, bom, ele vai mudar alguma coisa, algum texto. Peguei uma caneta, ele falou, você vai relatar aí que a invasão foi depois do final do jogo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu avisei os capitães que o jogo não tinha acabado. Eu não vou poder ir no sul do país há 2 anos. Ele falou, não, você vai só pro Nordeste. Eu vou te escalar só no Nordeste. E ele tinha me avisado já que eu seria o árbitro da Copa do Mundo de 2006. Olha que detalhe. E eu estava muito orgulhoso, eu sou de família alemã. Então eu estava bastante orgulhoso com essa condição. E ele falou para mim, você vai perder a Copa e eu vou tirar você da FIFA. Eu coloquei você na FIFA, eu tiro você da FIFA. Desculpa, quem me colocou na FIFA foi meu trabalho, para começar. Só me leva até a beirada do campo. Até depois de começar o jogo, eu que seguro a onda lá. É crédito meu. Crédito é meu, 100%, diga-se de passagem, 100%. E aí, começaram as ameaças. Eu procurei a federação, estava fechada, que era final de ano. O presidente Farache estava viajando com o Reinaldo, inclusive, num cruzeiro pela Argentina. E eu não conseguia falar com ele. Naquela época, 2001, não tinha, o celular não era que nem hoje, né? Que pega até dentro da banheira. Aliás, muito menos informação também, né? Também, bem lembrado. E aí a gente chegou e eu consegui entrar em contato com a secretária dele. E aí ela me ligou, e o Armando me impressionando uma semana inteira. Me ligou e falou, ó, o Fará tá na federação hoje, o presidente pediu para você passar aqui. Ele me chamava de filho, que tinha uma relação muito boa com ele. Cheguei lá branca e falei, o que foi, filho? O que você fez? Brincando ainda. Eu falei, não, presidente. Aconteceu assim, 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 assim. O Armando quer que eu faça um relatório que eu não quero fazer. Ele chamou o Reinaldo e ligou no Viva Voz pro Luiz Sveiter. Esse é o grande responsável do final da minha carreira. Que era presidente do STJD. Esse é o Luiz Sveiter. Esse, eu não respeito, não tenho nenhum respeito. Nem pelo nome, muito menos pela história. Aí eu peguei e o Viva Voz, o Fará pediu para contar o que aconteceu, eu falei, o Fará falou assim para eles, Sveiter, o Armando Marques não tem direito de acabar com a arbitragem. Fato é fato. Meu árbitro não vai mudar nada no relatório. Aí o Sveiter virou e falou assim, faz o seguinte, fala para ele, o Armando quer o quê? O Armando quer um fax. O Armando queria um fax com um relatório meu dizendo que a invasão foi depois do final do jogo. Do final do jogo. Aí fala pro... O árbitro tá ouvindo? Eu falei, tô aqui, tudo bem com o senhor? Tudo é... Olha, faz isso que o Armando pediu e vem aqui no Rio de Janeiro me entregar o relatório verdadeiro do jogo e uma carta com tudo aquilo que... Uma declaração com tudo que aconteceu da pressão do Armando. Tá bom. Desligou, falou assim, você vai fazer o seguinte... Você vai levar na mão dele e antes de entregar para ele... O cara é um desembargador, gente. Eu não estava falando com todo respeito, o cara que tirou a B semana passada. Você vai entregar na mão dele e vai falar assim, olhando para ele, o senhor me garante direito de justiça? Se ele falar, garanto, Loeblin, você pode entregar. Falei, tá bom, presidente, vou fazer isso. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Sozinho? Sozinho. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele tinha marcado comigo num restaurante lá na Barra Tijuca. E do nada, recebi um recado que ele mudou para a reunião na CBF. Ué, na CBF, estranho. Fomos para a CBF, numa sala lá, assim, sem mesas, só 2 cadeiras. Ele sentado na minha frente, o que aconteceu? Eu, blá, 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 blá. Terminei, ele falou, mesma coisa, você vai entregar isso para mim no papel? Eu falei, vou, tá aqui, com uma condição, o senhor vai me dar a garantia de justiça? Ele falou, vou. Quando eu entreguei aquele relatório, acabou minha carreira. Aí ele falou assim pra mim, você tá escalado, ia começar o Campeonato Paulista, você tá escalado no final de semana? Eu falei, tô.
Não fala pra ninguém o que tá acontecendo, que eu vou comunicar à imprensa só segunda-feira. Eu falei, tá bom, beleza, era uma quinta. Peguei o voo para São Paulo, ponte aérea e tal, cheguei, eu estava casado há 2 meses só. 3 meses. Cheguei em São Paulo, olha que eu liguei o telefone em Congonhas, devia ter umas 200 mensagens da imprensa. E aí o Milton Neves conseguiu me ligar. O primeiro que foi o Milton. Loeber, tudo bem? É o Milton, eu tô aqui ao vivo na Jovem Pan. Eu falei, não posso nem falar nada, porque eu quero saber o que você foi fazer no Rio de Janeiro. Eu falei, não posso falar, Milton. Não, pode falar, porque tá todo mundo sabendo já. Aí meu carro estava no estacionamento perto do aeroporto, peguei o carro, liguei. Todas as rádios já falavam isso, até rádio que não era de esporte. Esporte. Pô, denúncia, pá. Bom, enfim. E aí cheguei em casa, minha esposa chorava muito que estão ligando na minha casa, me ameaçando, tava feia a coisa. Aí, ele nomeou o doutor, esse cara é sério, doutor Marcos Basílio. É um promotor do Rio de Janeiro, a quem esse eu agradeço sempre que eu posso. Ele foi muito reto comigo, foi muito honesto comigo. Ele veio, me ouviu em São Paulo, foi no Rio, ouviu o Armando, pediu uma cariação. O Armando Marques teve um chilique na cariação. E eu olhando para ele, falava, olha, você pediu para me mudar, fazer isso no relatório. Você é uma porcaria. Eu falei, até 2 dias atrás eu era o melhor árbitro do Brasil, que você falou direto, que eu era o melhor árbitro do Brasil. Agora virei porcaria porque eu não estou fazendo o que você manda. Eu não sou, com todo respeito, eu não sou seu office boy. Bom, beleza. Aí, nós fomos, antes do julgamento, que foi o Armando foi para o tribunal e eu também fui para o tribunal. E direto para o Supremo. Ou seja, não mas tinha... Mas isso só... deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas isso só na área esportiva ou não? Ou foi na... Só na esportiva. Não, só na área esportiva. Não foi na área Por civil. Enquanto... depois veio o problema. Ah, tá. Aí, eu estava chegando no Rio de Janeiro... Não, minto. A última vez que nós fizemos uma reunião aqui em São Paulo com o Dr. Marcos Basílio, estava meu advogado junto. O Dr. Marcos vira e fala, hoje eu posso falar isso daí, porque já foi. Ele pegou e falou assim... Você peitou na época, agora que se lasque. Né? Não, assim, e o julgamento é porque foi o pior de tudo, ainda tem as imagens, tem tudo, senão não jogaram fora, né, porque a CBF... Aí ele falou assim para o meu advogado, eu posso confiar nele? Eu falei, doutor, que é isso? Eu tô falando que o senhor faz 2 meses. Não, tô perguntando pro seu advogado, posso confiar nele? O advogado falou, pode, claro. Por quê? Ele falou, recebi mais de 100 telefonemas por causa desse jogo, de denúncia desse jogo. Sabe quantos falam o nome dele? Meu advogado falou, não sei, 20, 30? Nenhum. Descobriram ligações do Armando Marques para a Federação Catarinense, nesse processo todo. Eu falei assim, olha, eu vou... O advogado falou assim, você vai se ferrar, porque eles vão dizer que você entregou 2 documentos. Um relatório... Tá. Por fax e o outro aqui. Mas isso eu tiro de letra. Vou alegar que você foi pressionado, tal. Tudo bem, beleza. Fomos pro julgamento. Chegamos no julgamento. Eu estava chegando no julgamento, o falecido Israel Gimpel, um repórter. Israel Gimpel. Gente finíssima, Deus o tenha. Falou, Loeber, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Vim ver o julgamento. Você está condenado, filho. Eu falei, que condenado? Com tudo que foi mostrado aí, tem... Imagina, Loeber, eles chegaram aqui 3 da tarde para poder definir o que iam fazer. Você está condenado. Eu falei, não é possível. Aí fomos para o julgamento. O que eu pensei? Falei, bom, Marcos Basílio, que é o relator do processo, vai ser o primeiro a votar. Tá do seu lado, Tá. é correto. Opa. Lógico, beleza. Já começo bem. O Sveiter, que prometeu estar presente no julgamento, não apareceu e botou um outro cara para presidir o julgamento. Quando eu sentei e vi um outro cara, meu advogado falou assim, fudeu. Tem alguma coisa errada. É um cara forte. Alguma coisa errada. Né? Aí, o presidente da sessão, ao invés de chamar o primeiro, que é normal, o relator do processo, chamou os outros. E o cara foi assim, olha, eu tô aqui 2 da manhã, que chama um monte de processo, né? 2 da manhã por causa desse julgamento, por causa desse árbitro. Eu podia estar em casa com a minha família, então eu condeno ele e absolvo o Armando Marques. Já estava tudo esquematizado. Aí o outro falou assim, quem é Alfredo Loeber na arbitragem nacional? Agora, quem foi Armando Marques? Levou o nome da arbitragem brasileira para o mundo inteiro, assim, 2-0. Até que chegou no Marcos Basílio, já estava 7-0 ou 8-0, a absolvição do Armando e a minha condenação por entregar 2 relatórios. Não tinha mais o que fazer, né? Aí o Marcos virou e falou assim, doutor Marcos, desculpe. Tá bom, já está condenado o árbitro, está absolvido o Armando. Eu só queria fazer uma pergunta. O que esse árbitro ganhou com isso? Se fosse
mentira que vocês estão falando, tudo mais. Que vantagem que ele teria nisso? Ele não está querendo o cargo de ninguém. Ele é o melhor do Brasil, que todo mundo fala. Ele não sai de escala. Ele é um dos cotados para aqui 2 Copas que todo mundo sabia, apitar a Copa. Que vantagem que ele vai levar teria. nisso aí? Então eu vou condenar, assim, ele falou, o Alfredo Loerman, porque entregou 2 relatórios, a 6 meses de suspensão. Mas eu vou condenar, o Armando ficou uma pistola, eu vou condenar o Armando Marques à exclusão da arbitragem nacional. Pô, ele ficou puto, o Armando. Mas ele tava lá também junto? Tava, mas ele foi absolvido. Aí, quando termina o julgamento, eu peguei 6 meses de suspensão, falei, bom, agora eu vou me preparar esses 6 meses. Liguei para São Paulo, minha esposa chorava muito no telefone, muito. Estava muito triste, com razão. Encontrei o Israel Gimpa de novo. Israel Gimpa. Falei, Israel, obrigado pelo teu profissionalismo. Eu vi o que você falou na Jovem Pan, eu ouvi, eu estava no hotel. No hotel não, estava no aeroporto, no táxi, vindo para a CBF, eu vi o que você falou, muito obrigado. Ele falou, o quê? Você acha que você vai voltar a apitar futebol? Eu falei, pô, peguei 6 meses. Eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem. Na segunda-feira eu, que não tinha nada, não tenho nada. Até hoje não tenho, graças a Deus. Virei estelionatário, ladrão, vagabundo, começou mentiroso, a aparecer tudo quanto é coisa. Mas aparecia assim, né? Nego falar, mas sem um papel. Aí você entra com uma ação contra uma emissora de rádio, o cara tem um prazo que ele é obrigado a deixar solar, até o juiz pedir a cópia da fita, já passou o prazo, não é mais obrigado a entregar. A mesma coisa na TV. E foi ficando. Acabou com a minha carreira. A grande resposta veio em 2005, que eu estava em casa, recebi um telefonema do Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas. Tá. Grande Martorelli, eu gosto muito dele. Ex-goleiro do Palmeiras. Aliás, ele é presidente até hoje, né? Ele falou assim, eu preciso falar com você, eu preciso que você venha até o Sindicato dos Atletas. Falei, tá bom, me dava bem com ele, ali na Barra Funda mesmo. Peguei o carro, fui para lá. Já estava em outra função profissional, já estava esquecendo a arbitragem. Foi muito difícil no começo para mim assistir um jogo de futebol. Pela maneira que o futebol, entre aspas, me tirou. Aí ele falou assim, olha, você precisa saber de uma coisa. Nós vamos poder indicar uma pessoa para a comissão de arbitragem de São Paulo. E eu falei com o Ricardinho, falei com o Marcos, falei com o Rogério Ceni e falei com o Fábio Costa. Para indicar um cara para poder ser o nosso cara na comissão. Os 4 sugeriram o seu nome. Você topa? Falei, cacete, Marcelo, você vai arrumar uma confusão na Federação Paulista, que o Fala tinha saído. Como eu disse antes, ele perdeu a condição de presidente. Falei, o Marco Polo vai dar cria, não interessa, eu seguro. Você topa? Eu falei, topo. Puta, meu, quando eu voltei para a comissão... Pau! O Marco Polo, uma pistola, os caras da comissão, uma pistola, e eu fazendo questão de ficar. Não tava nem... O Armando Max ligou para a Federação Paulista, que era uma vergonha. Caramba! E não sei o que lá. Então, assim, eu devo muito ao Martorelli. O pessoal desce a lenha no Fábio Costa. Assim que eu fui punido, o Fábio entrou em contato comigo, pegou o telefone no sindicato dos árbitros. Falou assim, Loever, como é que você tá de grana? Falei, não, tem uma reservinha que eu fiz aí e tal. Por quê? Não, vou falar com o jogador, nós vamos fazer uma vaquinha. Nós não estamos concordando com o que está acontecendo. Eu falei, Fábio, não faça isso. Vai ficar mal para você. Depois um monte de jogador que vai querer ajudar, vai tirar da reta que ajudou, você vai se ferrar. Você tem certeza que você não precisa? Não precisa. Se precisar, você me liga. Então, assim, como tudo, qualquer segmento, você tem um mundo real, aquilo que Claro. é público, e você tem aquilo que aconteceu nesse meandro. Mas Alfredo, no mesmo raciocínio, a gente vai brigar aí, você. Os caras te ofereceram dinheiro pra... No Caxias Figueirense? É. Não. O Armando só insinuou essa questão de eu apitar no Nordeste e que ele manteria a Copa do Mundo de novo. Pós esse episódio todo, Não. no meio do embrólio da documentação, Não, nada? Não. Boa. Eu tive 2 tentativas de suborno, foi um comercial e Botafogo de Ribeirão Preto e um Ponte Preta de Santo André, só, mas um assuntos totalmente distintos. Distintos. Agora, mas pertinente a sua pergunta. Mas aí depois, passou os 6 meses, mesmo com todas essas denúncias fora o lado esportivo, passou 6 meses, a federação não fez mais nada com você. Não me escalou mais. E aí, eu queria apresentar toda a documentação que eu não tinha processo nenhum, Claro. que eu estava sendo acusado, eles nunca aceitaram. E aí eu tive um pedido da minha família
que eu parasse com a arbitragem. Ah, tá. Né? E aí, quando eu parei com a arbitragem, que a gente acabou sendo convidado pela imprensa. Pouca gente sabe, eu trabalhei no Santos. Né? Eu trabalhei no Santos. Então, assim, porque a gente criou alguma coisa dentro do futebol, dentro da arbitragem, e as pessoas sabiam quem você era. Uma coisa é o que sai no jornal de você, outra é o que o mundo sabe de você. São totalmente diferentes. Claro, e até hoje é assim, né? Hoje hoje é aquilo que você falou de informação, hoje se você quiser acabar com uma pessoa, é só rápido. Não tenho dúvida. Aconteceu uma coisa no ano passado que eu achei muito interessante. Eu tava no shopping Ibirapuera, tava andando lá e tal. O shopping é aquele quadradão, né? Ibirapuera. Aí eu vi que passou um cara lá com um garoto de seus 12 anos ali, ficou me olhando. Eu falei, deve me conhecer, mas Aí na volta, novamente, ou no outro piso, não lembro, encontrei de novo. Aí ele falou, dá licença, você é o Loeblen, né? Eu falei, não, eu fui o Loeblen, eu voltei a ser o Alfredo. Aí ele riu e falou assim, ó, eu tava falando pro meu filho aqui, né? O que você passou, como foi feito e tal. Então, filho, tá vendo? Tem que falar a verdade sempre. Boa. Quase que eu falei pro moleque assim, meu, você tá no Brasil, não faz isso não. Fala não. E depois você nunca mais teve contato com o Armando Marques? Não, nunca mais tive. E honestamente não senti falta. Pô, nem dá também, né? Mas claro. Porque assim, as pessoas têm que entender... O contato que você tivesse com ele era pra mandar ele pro inferno, né? Assim, as pessoas têm que entender que todo mundo tem família. Todo mundo tem amigos. Quando acontece alguma coisa na vida das pessoas... Você tem uma ideia? Eu tenho um amigo meu, que é o Júlio Cravinhos. Porra, é Cravinhos. Quando aconteceu o negócio lá dos Cravinhos, da Suzana Richthofen, meu, esse cara, ele falou, Alfredo, não consigo sair na rua. Eu vou no banco, o cara fala, Cravinho, você é parente, você tem que ir lá, blá, blá, blá. Então, assim, você afeta a vida das pessoas. E no caso do Cravinhos, era um caso igual, do Júlio era um caso igual ao meu. Nós não cometemos nenhum crime, mas era complicado. Começaram a ter telefonemas em casa anônimos. A minha ex-esposa era diretora de uma escola na época, do Colégio Paulistinha do Hospital São Paulo. E ela chegou em casa, ela chorando, ligaram que vão matar você, que vão matar todo mundo, me chamando de puta, aí não sei o que lá. Então, assim, o futebol, ele é um segmento da sociedade brasileira muito pesado também. Até hoje, né? Sempre. Por os interesses, né? Futebol, há muitos anos que futebol... Você acha que a FIFA quer uma final de Copa do Mundo Macedônia e Coreia do Norte? Mas nem a pau, né? Entendeu? Agora, eu vou continuar com a mesma pergunta, tá? Agora, você falou muito bem do Fará, que o Fará foi um baita de um presidente, mas a Federação Paulista quer uma final? Entre Ponte Preta, com todo respeito à macaca lá, com o Ituano? Acho que não. Se ela quisesse, ela não fazia o regulamento que ela faz. Esse regulamento cambado. O regulamento é pra isso. O Web vai me ajudar. Não é que eu quero puxar a sardinha pro meu lado. Mas o Fará era o presidente da Federação Paulista do caso do Castrilli. No caso do Castrilli, o Fará. eu apitei a semifinal. Tá? São Paulo e Palmeiras no sábado, e Corinthians e Portuguesa no domingo. Tá. Então eu fui chamado na Federação Paulista, que o Fará falou assim, olha, você vai fazer uma das semifinais. Eles tinham uma preocupação, o Fará era diferenciado, eles tinham uma preocupação grande. Mas veja bem, a gente não pode simplesmente tirar o nome do Castrilli de todo um contexto. Claro. Já tinha vindo apitar no Brasil o alemão, esqueci o nome dele. Já tinha vindo a Sonja. A Sonja apitou São Paulo e São José, abertura do Campeonato Paulista. Já tinham vindo uns 4 ou 5 árbitros de fora. E o Fará sempre gostou. O Fará tinha o gramado nota 10, tinha as falazéticas mais gostosas que tinha mesmo. Eu chegava no estádio, cara. Eu chegava no estádio e não queria entrar no vestiário, cara. Passa, né? Não, e ela se trocando com porta aberta. Era um negócio, acabou essas coisas, nem pode mais, né? Hoje o politicamente correto. Vou chegar. O politicamente correto, era bom pra cacete, né? Sabe que você vai chegando no vestiário, quando eu olhava, eu conheci o cara que cuidava delas, né? Que esse nome dele agora, ele que me perdoe, mas gente boa. E o cara parava e não queria ir pro vestiário, né? Se trocando ali e tal. Meu Deus do céu, né? E a piorzinha era a nota 8,89, né? Era complicado. E aí, então não é que porque as pessoas que falam, né? Porque o Castrilli, peraí. O Castrilli não foi um cara único escolhido para vir fazer um campeonato a dedo, tinha que ser o cara. O Castrilli foi o 5º ou 6º estrangeiro que veio apitar jogos no Campeonato Paulista. Até então, não tinha tido problema nenhum de arbitragem. O Castrilli era uma puta, eu conheci, porque eu fiz no sábado e ele fez domingo. Então eu conheci o Castrilli, um cara mala, arrogante, metido. Ele mesmo.
Eu tenho muitos amigos argentinos, então eu posso falar tranquilo. Não é porque é argentino, né? Que parece que é obrigação você contar. É tanta hipocrisia que você não pode contar piada de alguns segmentos, mas você tem a obrigação de contar de argentino e português. É ridículo. É ridículo. Mas assim, eu tenho amigos argentinos e o Castilho era um cara metido, era um cara arrogante. Tá? Ele não era um cara. Eu, quando ia num outro país apitar, até em outra cidade aqui no Brasil, eu tomava todo o cuidado que eu era visita. Então você, como você se comporta. Não é verdade? Você vai na casa do seu parente. Para. Assim como você espera que o seu parente se comporte na sua casa. Boa. Então nós tínhamos um acordo que era assim. Quando eu era árbitro reserva de um jogo internacional, vinha pra cá o trio de fora apitar, eu ficava responsável por eles. Pagava tudo. Bom. Pegava, levava no hotel. Não, mas assim, vamos jantar. Eu que bancava. É assim, porque quando eu ia lá, alguém fazia a mesma coisa comigo, ok? Então, esse procedimento era uma espécie de procedimento padrão. O Castrilli errou, e errou feio, tá? Mas eu acho que colocar como se ele foi escolhido para aquele jogo, tadinho da Portuguesa, porque a Portuguesa não tem nada de tadinha. Não, mas nesse jogo teve. Não teve. Não, nesse jogo teve. Mesmo sendo o gol da Portuguesa sendo impedido? Não teve. Não, mas teve. Se você acha, a Portuguesa precisa parar com essa história de achar a coitadinha do negócio, a vítima do negócio, tá? Porque, inclusive, depois eu falei na época com o Marcos Lico, que é meu amigo, entendeu? Que depois começaram, não, a gente já sabia que... Então por que vocês deixaram trazer? Então para. Depois que mataram o cara com 15 tiros, você vai reclamar que deram a arma pra ele? Então não deixasse vir. Tá? Então, assim, a questão é, o Castilho errou feio, ponto. Agora, criar uma teoria da conspiração... Que é tudo culpa do Castrilli? Que o Castrilli foi escolhido a dedo pra quê? Não foi. Eu não acho que o Castrilli foi escolhido a dedo. Eu só acho que no transcorrer da situação, porque ninguém imaginava naquela situação que a Portuguesa ia dar trabalho pro Corinthians. Mas tinha o Timão. Tinha o Evaí, tinha o Timão, César. Não, tinha um Emerson, César, era um Timão. Mas mesmo assim, ninguém imaginava. E vale lembrar... Aí eu vou mais além, mas eu vou nessa linha que o Alfredo falou, da conspiração. Vale lembrar que foi um dos primeiros campeonatos que o Fará vendeu a marca. Era campeonato, não sei o que, é uma cervejaria que patrocina, não me lembro, Alfredo, mas que foi o primeiro campeonato paulista que o Fará vendeu para uma marca, ele queria uma final... grandiosa. Eu tenho esse contexto. Na época eu trabalhava na rádio. Entendi. Na época eu trabalhava... Eu vi toda essa história. Eu acho que até então, a informação que eu tenho, que o Fará foi na Portuguesa depois. Olha, nós vamos pagar um prêmio pra vocês como se fosse... Essas coisas todas. Então, a Portuguesa aceitou? Se aceitou, é conivente. Aceitou. Não, desculpa. Então, porque eu acho assim, se você é contra, entre aspas, o sistema... Seja até contra o sistema, sempre. A partir do momento que o sistema te favorece e você fala amém, você não é contra o sistema. Você é contra o que o sistema estava oferecendo. Mas tipo de uma recompensa. É difícil ser contra o sistema, né? Eu acho que é sim. Mas igual você foi, de tomar porrada, de sofrer todas as consequências. O cara tem que ter o saco... Mas assim, o que eu entendo, mas eu tenho muito medo de criar a teoria da conspiração. Então assim, se a Portuguesa... Quando o Fará foi lá, que eu lembro que ofereceu um prêmio pra ela, pagou, acho que o prêmio de campeão, coisa parecida. Teve tudo isso. Se a Portuguesa fala, não vou aceitar, porque não concordo, porra, ganhava comigo uma credibilidade imensa. A partir do momento que precisar, entendeu? Mas agora você coloca dinheiro no meio. Mas aí, então fica difícil. Então nós vamos novamente deixar... É aquela piada da amante, né? Que a mulher chega em casa reclamando com o marido, né? Pô, descobri que você tem um amante e tal. E o cara, quer saber? Não, você tem um amante. Tenho mesmo e acabou. E vamos almoçar no shopping. Chegou lá, tinha um amigo dele com uma mulher lá. A mulher falou assim, o que tá acontecendo aqui? Não, então, tá vendo? É a amante dele também tem amante. Só que eu pago pra você aqui. Você quer separar de mim por causa de amante? Você vai perder a viagem pra Europa todo ano, o carro zero, as coisas que você compra, o cartão de crédito sem limite. Você quer separar dentro por causa disso? Ela falou, não, mas a nossa é mais bonita, né? Então assim, você não pode ser contra uma coisa até o momento que você se beneficia. Então, eu acho que a Portuguesa, no momento, o Biro, que era o supervisor da Portuguesa, lembra do Biro? Eu era muito amigo do Biro. E eu disse isso pro Biro, eu falei, Biro, é uma arbitragem estranha? É.
Tá bom. Se bem que na Argentina era comum se marcar penalidade daquele tipo. Eu não vejo pênalti de jeito nenhum no lance do César. Mas tem que ser muito, mas muito torcedor do Corinthians para poder achar que aquilo foi pênalti, tá? Ponto. Mas eu acho que se você compra uma briga, você vai até o final. Se comprar uma briga na primeira venda de mudança lá, você pega e faz um acordo e pega dinheiro... Primeira desculpa. buzinada, se assustar, ferrou, né? Não, eu acho que não dá. Você perde credibilidade. Porque aí que aconteceu? A Portuguesa virou chacota. Virou. Em todo o campeonato. Ai, tadinha da Portuguesa, coitadinha. E até hoje, né? Porque o cara acredita que o cara vai investir 1 bilhão na Portuguesa. Para, gente. Os caras estão interessados com a arena que vão construir pra show. Estão preocupados com o futebol da Portuguesa? Tanto que é que nem na Copa do Brasil os caras... O time não tem um time de colônia. Venderam os 2, 3 jogadores antes do jogo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. A torcida não cresce. Eu acho que para sair desse processo, você precisa deixar esse time de colônia. Não é deixar a sua história. Palmeiras tem a sua história ligada aos italianos a vida inteira e vai ter com a Palestra Itália. Mas deixou de ser time de colônia. Vasco da Gama deixou de ser time de colônia. Cruzeiro deixou, e tantos outros. Agora, você vai acreditar que eu vou colocar 1 bilhão em 10 anos num clube que não tem torcida, não tem mídia? Ah, para, Que foi gente. a pergunta que fizeram pra ele, né? É lógico, Fizeram não tem... pergunta pro Alex. Alex, da onde que você surgiu Então. essa vontade de pegar a Portuguesa? Sabendo, porque ele deu uma entrevista, o Alex, que ele ficou decepcionado. Olha só a entrevista dele. E o repórter foi perfeito, como eu gosto de repórter bom. Que ele ficou decepcionado com a torcida portuguesa porque não encheu o Pacaembu. Aí o cara falou assim, mas o senhor... Quando o senhor comprou Já sabia que ia ser assim, né? Não Pô, tem... já sabia que ia ser assim, pô. Porque eles estão preocupados com a arena que vai ter ali no Canindé de shows. Está preocupado com o futebol da Portuguesa. Agora, o sujeito acredita nisso. Você pode acreditar no que você quiser. Como eu acho, e a informação que a gente tem, que dentro do Santos hoje, o pai do Neymar tá botando as manguinhas de fora, já estou reformando aqui, porque eles estão de olho no Santos virar SAF e os caras comprarem a SAF do Santos. Caminha pra isso, né? É lógico. E, aliás, se não caminhar também, o Santos vai, com todo respeito, virar outra Portuguesa. Porque a torcida precisa renovar. Agora a torcida do Palmeiras passou de São Paulo em todas as pesquisas. Que é natural. Como a de São Paulo passou do Palmeiras na década de 80, porque São Paulo ganhava tudo. Então você precisa sempre estar reformulando. E por incrível que pareça, o pai perde sim pro filho a torcida. Se mantendo moderno, né? Pô, tem uns amigos que torcem pra Portuguesa. E que os filhos chegam um momento, pai, aprender a perder eu já aprendi. Mas eu também quero aprender a ganhar. Eu levo o meu neto pra ver o jogo da Portuguesa, né? Eu sou torcedor da Portuguesa. Eu levo o meu neto pra ver o jogo da Portuguesa. A mãe dele, tudo fala pra ele, fala que você é palmeirense. Não vai falar que você é torcedor da Portuguesa, porque é muito sofrimento, né, coitadinho do meu. Teus amigos perderam, principalmente pro São Paulo na década de 80. São Paulo. E hoje a molecada... Porque até a década passada, o Neymar já tinha uma geração que gostava dele. A molecada virou santista. Hoje a molecada é palmeirense. Porque o Palmeiras ganha tudo. Aí o cara fala, por que o Klaus só apita o jogo do Palmeiras? Porque só o Palmeiras chega na final. E o Klaus ele é o melhor árbitro. Na hora que o São Paulo, que o Santos, o Corinthians, a Portuguesa passarem o Palmeiras, Os caras levando a teoria que ele é palmeirense. Quando você vê essa questão da SAF nos clubes, não te dá a ideia de profissionalizar a arbitragem? A questão do árbitro ser profissional já está no papel há muitos anos, está engavetado no Congresso. No Congresso, isso porque mesmo. Porque ninguém quer assumir, são os encargos sociais. Você tem no país hoje 104% de encargos sociais numa contratação. Pô, mas antes da gente profissionalizar o árbitro, a gente precisa profissionalizar a CBF, a Federação Paulista. Então, mas aí chega a CBF, o cara dá um aumento de 250 pau de salário por mês pro cara que é presidente de federação. Já era. Eu vou votar contra você? Não. Vai entrar o que você falou em relação à questão do dinheiro. Com relação... Tem muita coisa errada, não tem? O processo está tudo errado há muitos anos. Você pegar uma CBF, uma federação, tem muita coisa errada. Já nasce sendo errado, com todo respeito ao Rio de Janeiro, a CBF sendo lá no Rio de Janeiro. Eu acho que a comissão de arbitragem é dentro da CBF. Pronto. Eu quero te dizer o seguinte, a gente tá... Nós não conseguimos, Alfredo. Nós não conseguimos, presta bem atenção que eu vou falar. Vocês dois vão me aplaudir. A gente não consegue fazer uma liga.
Então. A gente não consegue fazer uma liga. Mas culpa de Por quem? isso que a Porque são CBF interesses cresce. Mas é culpa de distintos. quem? Não, São culpa de interesses quem? distintos. Dos clubes. É lógico, porque o Então, clube, no Brasil, a os gente clubes só consegue fazer pensam uma liga. nele. O cara só vai reclamar da arbitragem na Isso CBF mesmo. quando prejudicou Claro. ele. É isso que eu Porque tô Quando é falando. beneficiado, não. o São Paulo fez um escândalo danado, com nota, não vou disputar o Paulista, tudo mentira. Só pra jogar pra torcida, no pênalti do Arboleda com o Vitor Roque. Mas quando sumiu a imagem da Copa do Brasil, que é uma vergonha, porque toda a imagem de VAR tem um backup. O que acontece? Quando sumiu o Palmeiras de São Paulo, o São Paulo se manifestou? O que aconteceu ali? Como assumiu como? Sumiu como? É. Os caras viram que fizeram merda. Ah. Melhor coisa a fazer, some com as provas. Você nunca rasgou um papel, Caio? Não. Eu acho que o backup não foi feito, que sumiram com o backup. É. Porque teria que explicar. Porra, é de uma vagabundagem. Então, Né? mas aí vai ver que o Paulo falou. Os clubes, cada um só pensa no seu. Aí a Leila quer melhorar o futebol brasileiro ou quer pensar no Palmeiras? O Bandeira, que reformulou o Flamengo lá atrás, ele pensou no futebol brasileiro ou no Flamengo? Entendeu? O Augusto Melo, com quase 3 bi de dívida, ele tá preocupado em ganhar um título como ganhou pro Corinthians Para! Você é um cara bem informado. Tem ou alguma menos. coisa do Corinthians lá, do Augusto, não? Como assim? Em que sentido? Em sentido de queda? Olha, a última informação que eu tive é que há uma discussão política muito grande no Corinthians em função disso. O que menos, essa informação que eu tive, o que menos importa é se ele está certo ou errado. O que mais importa é qual grupo político é o mais forte. Eu também acho. Ele tá brigado com o vice. Então, todo mundo que saiu brigou com ele. E aí as pessoas fortes estão já saindo porque a bomba vai estourar essa semana, próxima semana. Eu acho assim, só num país como o Brasil, que um clube da situação financeira que está o Corinthians, contratos que ele contratou. Perfeito. É irresponsável. Só num país como o Brasil, Eu que não o sei São nem se é Paulo... responsável a palavra, pode ser mais pesado. Ele vai pagar quanto pro Dorival? Vai pagar quanto pro Dorival? 2 pau e pouco, né? 2,5. 2,5. O Dorival? Não é tudo isso, não. É isso aí. É o Vocês estão técnico da loucos. seleção brasileira, pô. É o cara que saiu da seleção brasileira agora. É verdade. Tá valorizado. Aí você pega o São Paulo, que tá com quase 1 bi de dívida, e o cara vai buscar Oscar, Lucas. Então, assim, e olha que eu sou amigo do Casares, que eu conheço a irmã dele, né? A Silvana, tudo. Mas eu não acho que não dá mais pra esse tipo de coisa. Não tem retorno, mas Alfredo. o torcedor. Primeiro que nós temos que separar o que é o torcedor do consumidor. Meu time tem 40 milhões de torcedores. Eu quero saber quantos consomem o clube. Isso mesmo. Tá? Quantos que pagam o streaming? Agora, o sujeito quer uma camisa pirata, aí ele quer ter um gato net, tá? E ele quer pagar o ingresso de R$50 e quer que o time dele contrate o Messi. A camisa custa 600, É. deixou de ser... É roubo, o cara vai lá e compra de 100. Deixou de ser do povo. Sinto muito. Eu Não é mais. queria uma Ferrari. Adoraria andar. Ontem eu vi um cara andando com uma Ferrari em São Paulo aí, conversível. Eu adoraria. Eu não vou roubar a Ferrari. E quando ele compra uma camisa pirata, ele tá roubando o clube, sim. E quando ele faz um São Paulo, cada 5 nets, Gatinete. ou claro, são 2 são gato net. Cabe ao clube fazer um menorzinho, um pouco lógico. mais barato. Não, e é outra história. Se o clube vai ter criatividade ou não. Se bem que eu tive algumas palestras na época na Pênalti, depois tive na Nike e tive na Adidas. Na verdade, aqui no Brasil, quem fazia Adidas era a Alpargatas, não sei se ainda é. E tudo que é mostrado, quando você sai de lá, você vai ver que hoje o custo Brasil é um custo que não dá para fazer mais barato. Não é? Porque você quer uma camisa de jogador com a qualidade do material do jogador, Claro. é importada, é cara pra cacete. Camisa que não soa. Aí você quer o quê? Não transpira? A tinta tem que ser tal para não poder, né? É muito mais cara que uma tinta comum de silkscreen, vamos dizer assim, tá? Aí você quer o quê? Um custo de não sei quantos % de impostos, como saiu do Brasil o Walmart e falou, o custo do Brasil não existe no mundo inteiro, não dá. Então, não compra, desculpe. O Palmeiras vai lançar a camisa pro Super Mundial, estão falando em R$1.200 a camisa. Pô, um absurdo. Amigo, você não compra. Não vai comprar no Lago 13 uma de R$100, você tá fudendo seu clube, desculpe. Então você fala que você tem amor ao clube O clube poderia, de alguma forma, né? Porque eu acho que... Eu já tinha visto um debate desse que eu acho muito interessante, do torcedor do consumidor. É isso aí, bem diferente. Eu acho bem diferente. O cara que consome, o cara que quer ajudar a equipe. É isso que interessa. O cara que quer, que faz dele virar recurso pro clube. Agora, eu penso igual você também. O clube poderia subsidiar alguma coisa pra camisa sair um pouco mais barata. Desde que não sei, que quem vai comprar vai entender que não é a camisa do padrão que o jogador usa. Não, a própria camisa. O clube pode... Eu Não só dá quero pra achar entender que a
1.200, Eu só quero Isso, entender como é que funciona essa conta. Eu só quero entender Não, como é o custo do Brasil é muito alto, tá? Se você for uma empresa hoje de porte que faz essas camisas de clube de futebol, estamos falando de camisa de jogador, não estou falando de camisa social, camisa de jogador. Você não consegue vender por menos que aquilo que é vendido. Não dá. O que eu acho que a Leila prometeu para a torcida do Palmeiras com a Puma, vou fazer uma linha popular. Cadê? Cadê? Porque você vai continuar, tudo bem, vou mudar o material, vou mudar isso, vou mudar aquilo, mas você continua com o custo de funcionário muito alto no Brasil, mas você tem o custo do Brasil muito alto. Não é tão simples. E tudo é negócio, né? A empresa também não vai dúvida. visar, a Puma não vai visar A Puma paga ganhar quanto por ano? 5%, ganhar Então, 5%. os caras pagam não sei quantos milhões Pra ter por ano para estampado. ter estampado. Eu vou fazer. Ainda vou Pra ganhar agradar. 5% da Não. camisa. E outro que é pior: tudo que fabrica vende. Então, esse papinho de olha, estão elitizando o futebol porque o povão. Gente. Corinthians fez aquela camisa japonesa, pô, cheia de letra japonesa, feia pra O cacete. Corinthians foi tirar as cadeiras do estádio para poder colocar organizada. Alguém tá pagando essa conta. Não existe almoço de graça. Se ela tirou aquelas cadeiras dali para ficar organizada, que é mais barato o ingresso, algum setor do estádio está Vai pagando pagar. mais caro. É igual você falar assim, ó, você vê que legal, o Pix é de graça. Pô, você vive aonde, em Nárnia? Não existe nada de graça. Se o banco tirou o valor da TED e do DOC... Ele aumenta uma Você tá tarifa. pagando a tua cesta do de empresário, pô. cesta Taxa do de empresário. serviço. Pô, Tá um pouquinho mais no empresário aqui pra gente não foder o povo. Não, lógico. não tem almoço de graça, né? Lógico que não. Não, só do mule. Do Mulo nós vamos lá daqui a pouco, hein? Vamos? Vamos lá daqui a pouco. Vamos falar rapidinho do técnico da seleção brasileira, que vive uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. A gente não consegue contratar um técnico para a seleção brasileira. Quando a gente contrata, a gente coloca o Fernando Diniz como tampão, esperando o Ancelotti. O Ancelotti não vem. O Fernando Diniz não anda com a seleção, traz Dorival Júnior, Outro também tampão. não anda. O tampão, e a gente tá nessa saga. Mas na verdade, não. Na verdade, todo mundo imaginava, até os torcedores da empresa, que o Dorival ia dar certo. Eu não tenho. Eu não, também concordo, não. Mas não. Na época era. Ele sai do. Não. Eu Todo acho que mundo ele não não, tem se falar costa todo mundo larga. é muito grande. Eu também Não acho que tem, não. Eu não tem nunca bagulho, tive não essa tem visão. culhão. É meu amigo, eu falei que adoro o Dorival, mas nunca vi o Dorival numa Copa do Mundo. não. Ele veio do Ceará pro Flamengo, foi campeão, saiu de lá. Pô, com o Flamengo arrumado, se o Abel sair hoje, tá, e colocar lá, vamos pegar um treinador meia boca, um quarto de boca no Palmeiras. Se o cara não fizer nada, não mexer nada, ele chega brigando por título. Poxa, o time já tá todo montadinho, lógico. estruturado. E essa história do Abel Ferreira? O lógico torcedor do Palmeiras tá, ó. Não, a Tá se informação- tremendo inteiro. A informação que eu tenho é que eles só citaram o nome dele porque a seleção perdeu o contato com o Ancelotti, tá? E que o Jorge Jesus não vir o tinha Jorge gostado Jesus. Vai vir o muito. Jorge Jesus. Eu também acho que vai. Que ele não tinha gostado muito dessa coisa da seleção forçar com o Ancelotti, dele ser plano B. Ele não gostou. E aí, quando o Ancelotti falou não, o que o Jorge Jesus fez rapidinho? Pressionou para ser demitido, para ficar livre no mercado. Eu acho que é o cara que vai vir. Entre o Abel e o Jorge Jesus, visto os trabalhos que eles fizeram no futebol português, aqui no Brasil, o Flamengo do Jorge Jesus voou, a manutenção do Abel Ferreira em 4 anos, qual dos dois você escolheria? Apesar de achar que os dois não têm equilíbrio emocional para ser técnico de seleção, são dois desequilibrados, eu prefiro o Jorge Jesus. Pela modo de propor jogo, mais ofensivo, pela tem um pouco de história. DNA com a história da seleção ou não? Quem era o Abel Ferreira antes do Palmeiras? Tá. Técnico do PAOK. Tá? Tá. Não ganhou nada lá. São treinadores da mesma prateleira, pelo menos na minha visão. Sim, mas eu acho que o Jorge Jesus tem mais rodagem, tem umas costas mais largas, é um cara que sabe lidar melhor com a imprensa, entendeu? Acho que ele sabe melhor, inclusive pressionar quando tem que ser. Agora, o Abel tem muito a evoluir, não dá pra continuar. Palmeiras e Ceará, acho que foi 25 segundos de jogo e tá reclamando com a arbitragem. Não O é um extracampo perfil, pesa muito, cacete. não é um perfil. Pelo de um amor de Deus, treinador. esse Abel Ferreira, que é um excelente treinador, e esse do São Paulo, Zubeldia é outra mala sem alça. pelo amor de Deus, extracampo é horrível. Pelo amor de hoje- Deus. hoje- Imagina você nascer. Você representar o país. É isso aí. Representar o país, o cara. Eu concordo.
Que é isso? Não que o Jorge Jesus seja o novo Papa. Não, mas ele é mais... Ele é Mas eu mais... acho que ele sabe quando ele bate e sabe quando assopra. O Abel é o rei de mudar o assunto quando o time perde. Aí uma hora é o gramado, o calendário, a mãe do guarda que estava atrás do gol que tá passando mal. É verdade, mentira. O cachorro dele estava Sempre doente. tem, Ele sempre tem. desvia o foco de tudo. Agora, vamos lembrar que ele foi a 6ª opção do Palmeiras, né? O que eu gosto do Abel Ferreira é que ele tem um pouco da moda do que era o Muricy Ramalho como treinador, do que é o Filipão, de dar porrada. Tudo bem que tem hora que ele tira da reta, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro em cima do Botafogo, naquela virada épica, onde o Botafogo dominou o campeonato inteiro até na reta 15 final. pontos de vantagem. Quando o Abel Ferreira tira a responsabilidade dos jogadores e joga pra cima do Botafogo, dando moral pro Botafogo. Botafogo vai ser campeão. Mas aí é o Botafogo vai praxe, ser né? campeão. Não, isso é Botafogo vai ser praxe. campeão. Não, ele não inventou a roda. O Luxemburgo cansou de Ele falar não isso. inventou a roda. Não, mas Aonde que o Abel Dorival inventou não a tem roda isso. disso aí? Dorival não tem isso, com todo respeito ao Dorival. Aonde que o... Então, Dorival tem. eu acho que são perfis bem diferentes. Isso é cara do ramo. Pega o Abel e manda o Abel treinar a minha portuguesa. Não existe comparação. O Abel no Santos, ele não dura um mês. Boa. O Santos, então vai. Manda o Abel pro Santos. O Abel Bom no São exemplo. Paulo não dura 3 meses. Pô, e os caras falaram de Roger Machado. Roger Machado é porra nenhuma. E o Rogério Ceni, que é meu amigo, mas não tem essa... Gente, eu acho que seleção Eu acho que brasileira- no Brasil, se fosse pra ser um treinador, tinha que ser o Roger Machado. Não, eu acho que não tem ninguém pra ser O Roger hoje. não ganhou nada. Mas não Como precisa é que a gente ganhar, coloca- não Como é que a precisa gente coloca o ganhar. Roger na frente O Rogério do Ceni Rogério? chegou com o Flamengo arrumado. O Rogério tá na frente do Roger. Felipe Luiz Então chegou... não. Dá pra perceber que o Roger faz um trabalho melhor do que o do Rogério Ceni. Não, mas não ganhou Pega nada. times, mas assim, ajeita nada. time. Pegaram o time... O Inter foi campeão gaúcho? O Rogério Foi? pegou o time arrumado. Agora. O Felipe Luiz pegou o time arrumado. Tira o Felipe Luiz do Flamengo e bota no Vasco. Eu quero ver como é que ele vai render. Não fica. Não dá. Então, assim, o que não pode fazer também é esse presidente de clube, né, meu? O Marcelo é muito meu amigo, mas o que ele fez com o Santos, de trazer o Caixinha e agora botar um cara que não tem... É um estagiário de treinador, gente. Pô, não tá amarrado com o Tite, será não? Daqui finalzinho do ano? Alguma coisa do... Você acha que o Santos vem pra Série B? Eu acho que cai. Que o Tite viria dirigir o Santos. Não vem. Mas eu... Mas nada explica, porra. Mas não eu- é. Pô, mas e o Marcelo é Ai, um baita meu Deus. presidente. Mas eu gostei Marcelo Maga é presidente. do Santos trazer o Xavier. Gostei. Ah, não. Com- Paga um pouco, tira um pouco desse... Só falta trazer. você tá Quer trazer o Mano, não, quer mas trazer pra o Mano, fazer quer isso, trazer essa não, turma não, Você tá toda. administrando o arte no futebol brasileiro. E pra fazer isso, você tem que estar numa condição boa de classificação. Bem, o Santos voltou Foi isso numa que eu Série pensei. B caindo os Isso que eu pedaços. pensei. E ele deu uma declaração falando que o Neymar não ia dar certo voltando pro futebol brasileiro. Pô, não, e agora como é que fica? E o Neymar... Ele já falou que errou. Já, Não, é. e o Pô, Neymar, ao é invés lógico, de vai. se... voltou. Vai Peraí, bancar o Neymar? O Neymar, Meu amor, vamos falar voltando para a questão do futebol brasileiro, não está se cuidando, está indo assistir Kings League. Vocês estão de brincadeira. Não, Neymar. Pô, ele chegou, eu moro lá do lado da Kings League lá. Assim, olha, tem um... Aí o helicóptero chegou lá, um furdunço danado, o Neymar, a galera gritando. E o Neymar quer que todo mundo se exploda, né? Ah, mas eu também com a conta que eu tenho... Se a CBF depender de ser campeão do mundo com o Neymar, nós vamos ficar muito tempo sem ser. Ô, Fredo, deixa eu fazer uma propaganda aqui pra mim Por favor. chegar perto da conta bancária do Neymar. Pé, de quem que você vai falar primeiro? Tem a ordem? Tem, senão o nosso câmera, nosso produtor lá não sobe o GC. Então né? fala você, então. Você tá vendo, né, produtor, hein? Vou te falar uma coisa. Vamos falar do Mule Restaurante, que a gente vai lá? Vamos? O chefe vai receber a gente, chefe Giovanni René. Maior prazer. Vai nos receber lá no restaurante. Nós vamos comer uma comidinha muito gostosa. O Mule Restaurante foi eleito um dos melhores restaurantes de São Paulo quando o assunto é frutos do mar. Opa! Tem uma cafta lá. Tem uma cafta de quê lá, Paulo? Peixe, assim, uma coisa... Uma torradinha. Meu Deus, já tô Vai sentindo ter que até o adiantar o final do programa, hein? Tô sentindo o cheirinho daqui, ó. Fica na Santa Cecília e você precisa fazer uma reserva agora mesmo com o telefone e o GC que tá na tela pra você. Entre em contato, faça uma reserva e vá conhecer o Mule Restaurante do chefe Giovanni René, que é o nosso idealizador do FDP Podcast, que agora também é o FDP Esporte Clube, como você pode acompanhar nas transmissões aí. Você tá convidado, hein? Muito obrigado. Tá convidado para nós descer o cacete lá. Quase que eu falei o nome do time. Vamos falar da BPL Contabilidade do nosso Olieri. Você que precisa fazer o imposto de renda. Gente, só quem tem mais de 15 anos no mercado financeiro pode deixar a sua vida financeira redondinha. Entre em contato agora mesmo. Você pode acessar o site bplcontabilidade.com.br
O Alfredo Loebre tem umas casas ali na região dos Jardins. Umas 8. Umas 8 que precisam ser reformadas, né? E o melhor cara para reformar tudo isso é o Gilberto Tavares, da BBB Construções e Reformas. Especialista em assentamento de pisos, porcelanatos e revestimentos. Inclusive, Gilberto Tavares estava lá na casa do goleiro Rafael. O goleiro Rafael do São Paulo assentou um porcelanatão lá de 2,40 m. Pediu 45 dias para terminar a obra do Rafael. A esposa do Rafael estava grávida, entregou com 21 dias. Ei, Gilberto Meu Tavares. Deus do céu, você precisa entrar em contato agora mesmo para fazer um orçamento, né? O homem pega o terreno e entrega a chave para você do jeito que você sempre sonhou. Dito tudo isso, vamos lá. Mas qual é a minha ordem aqui? E agora ferrou. Qual que é a minha ordem aqui, diretor? Então vamos lá. Você primeiro fala assim o nome, aí você dá uns 5 segundinhos para ele pescar, e aí você... Tá bom, então vamos falar da trancha outlet. Eu não tenho a prática do cassino, que Se você quer andar bonitão, assim, igual o Alfredo Loebre nas redes sociais, que faz um sucesso danado. Quer renovar o seu guarda-roupa com grandes marcas? A Trancha Outlet é especialista em trazer o melhor da marca pra você. A Trancha Outlet entrega em todo o Brasil. Rua José Alvim 155, centro lá em Atibaia. Essa é a Trancha Outlet. Se você tá procurando um iPhone com o melhor preço do mercado e que ainda entrega pra todo o Brasil, alô, Nico. Além de vender com o melhor preço do Brasil, o Alô Nico também faz repagos avançados no seu celular. Rua José Alvim, 155, centro da Atibaia. O seu celular do jeito que você merece. Está em busca de potência, segurança e durabilidade para o seu motor? Então conheça a retífica de motores DF. Lá cada motor recebe o cuidado e a precisão que ele merece. A DF fica na Avenida Conceição, 2871, Vila Maria, do nosso querido amigo Carioca e Isadora. Inclusive, se você avistar um Fusquinha andando a 250 por hora, é Dona Rita enlouquecida andando pelas estradas de São Paulo. Ela ficou brava com você, viu? Ela ficou? Ficou, falou que quando que ela vai andar 220 em Guarulhos, às 10 horas da noite. Rapaz, o radar não pega. O motor tá tão potente que o radar não pega, mas só por causa da retífica de motores DF. Do nosso amigo Carioca. Toca no assunto, rapidinho, só da camisa da seleção brasileira. Essa outra pataquada aí, que agora os caras soltaram uma nota, diz que não era, diz que foi hacker, que invadiram. Pô, os caras estão querendo tirar a camisa amarela da seleção brasileira, rapaz. Pra colocar vermelha, você sabe por quê, né, Alfredo? Claro que sim. Você sabe qual que é a ligação, claro que né? A ligação é tentar ter um contraponto a quem tá usando a camisa verde e amarela. Mas eu acho que jogaram no ar a ideia quando viram que deu caca, falando assim, é tudo mentira, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Mas é claro que ninguém ia jogar uma notícia dessa se não tivesse alguma informação. E as grandes mídias bancaram, começaram a compartilhar e teve uma rejeição fenomenal. É ridículo. Né? E aí... Eu não usaria. Eu acho que também... Fora Fica me olhando não, que você entendeu o que eu quis dizer do vermelho. Fora esse lado político, que você tem aí a polarização ainda, eu acho que a CBF também quis jogar para encobrir essas coisas de treinador. A incompetência de não conseguir contratar um treinador. A camisa vermelha... Em 3 dias só falaram disso. Ninguém não tem pé. É programa de fofoca de novela. Tava falando da camisa vermelha. Léo Dias que chama o cara? Lá que faz fofoca? Camisa vermelha. Fala mal do Léo Dias, não. Qualquer programinha que tinha aí tava falando de camisa vermelha, então foi pra encher o saco. Mas não é a seleção brasileira, né? Ah, mas tem país que não usa, o Japão não usa, a Alemanha tem camisa verde, não interessa. A seleção brasileira sempre esteve ligada a 3 camisas que eu vejo linda. A amarelinha, a azul e a branca, que pouca gente fala, mas eu adorava a camisa bonita, branca. Adorava. Bonita. É a falta de identificação de identidade... cultural e moral. Cultural e moral. Aliás, não pode ter a camisa vermelha porque não tem nada de vermelho na nossa bandeira, né? Então, parabéns, viu, CBF? Parabéns ao seu gênio do marketing que teve a ideia de lançar a camisa vermelha. Não sei pra quem que foi, qual que era o recado. Ou se era pra abafar, como disse o Paulo Carvalho, a incompetência de vocês de não terem um treinador na seleção brasileira hoje. Parabéns, deu muito certo, viu? Porque eu acho que o mais grave... E isso é uma pauta que, evidentemente, que a gente está com o nosso tempo estourado, a seleção brasileira não tem um treinador, Alfredo. Isso é um absurdo. Eu acho que isso aí também, o Cassiano falou bem, uma coisa pode tentar esconder a outra, se aproveitar no momento. Agora, camisa vermelha, eu não usaria jamais. Jamais. Nem gosto da cor. Possibilidade de usar uma camisa vermelha. Meu Deus do céu. Até porque todo mundo sabe que eu sou gremista. Alfredo, projetos, como é que tá a vida? Vai mexer com alguma coisa de futebol ou
largou de vez? Não, a gente às vezes recebe algum tipo de convite de algum clube para alguma assessoria e tem que estar sempre aberto para ouvir, né? E para ser ouvido. Então, acho que é importante isso. É evidente que o futebol ele é um esporte dinâmico e as coisas do futebol são dinâmicas. Então, nunca a gente pode dizer sim sempre, nem dizer nunca mais não. Só deixa eu fazer um comentário que dá pra perceber, tirando algumas exceções. Você fez um ciclo legal de amizade nesse meio, né? No meio futebol ou no meio arbitragem? Não, do futebol. Ah, sim. Você fala com carinho do Fábio Costa, do Leão. A gente viu nas suas redes sociais que você foi almoçar com o Leão. Eu acho que no meio do futebol. Bons amigos e bons inimigos também, né? Também. Não, mas eu acho que assim, a unanimidade é burra, né? Isso aí eu acho que é mesmo, né? Agora, uma coisa que eu não faço é mudar de opinião ou deixar de dar uma opinião para agradar algum segmento. Eu quero que se dane. Eu tenho todo o direito, segundo a Constituição, de falar o que eu acho. Tá certo? Desde que, obviamente, você não pode exagerar no que você vai falar de mandar isso, mandar matar, essas coisas. Tá. Tem uns malucos por aí que você sabe como é que é. Mas eu mantenho sempre minhas posições e acho que isso aí também me afasta de algumas pessoas. Eu já fui contratado por uma emissora de manhã e quando essa emissora soube da minha posição política, eu fui descontratado à tarde. O contrato estava com o advogado leigo, eu liguei para ele e falei assim, não precisa ler mais, que já era. O convite já era. E é um absurdo isso, né? É uma loucura. Bom, super episódio, politicamente incorreto, fala o que pensa, como a gente comentou no começo. Considerações finais, né? Vamos almoçar. Eu queria primeiro te agradecer. Prazer foi meu. O primeiro contato sempre foi muito recíproco. Paulo, fica tranquilo, vamos marcar uma data. Foi muito legal. Mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pro nosso último convidado. E você começou com isso aí, né? Por que você é o FDP? Capitão de futebol, ninguém gosta de árbitro, entendeu? Mas acima de tudo, porque eu também, como você fala muito bem, né? Fora do ponto, né? Eu não tenho nenhum interesse em agradar ninguém, entendeu? Eu falo o que eu penso, me posiciono de todos os assuntos. É que eu digo sempre, né? Ó, você quer saber a minha opinião? Eu vou dar. Mas espero que você esteja aberto a recebê-la. Segura o rojão. Porque senão fica fácil, né? Você quer minha opinião desde que ela agrade você. Aí isso não é opinião, isso aí é puxar saco e eu não... E até porque a gente vive num país democrático. Em tese. Em tese. Obrigado, sucesso pra você sempre. Olha, mas obrigado mesmo. E as portas aqui estão abertas, viu? Olha, que quiser vir aqui pra gente falar mal dos outros, é só combinar com a gente. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, foi um prazer imenso. E eu acho que o trabalho de vocês é muito importante também. As pessoas têm que ser ouvidas, né? Não de, eu ouvi dizer que a pessoa falou isso. Não, eu acho que tem que ser ouvida. Às vezes uma vírgula mal colocada, ela muda todo um contexto. Então eu agradecer realmente o convite, foi um prazer. Obrigado, Paulo, obrigado, Cassino, e um abraço a todos. Tá aí, mais um episódio politicamente incorreto com o nosso Alfredo Loeblin, disponível para você no YouTube e também no Spotify, hein? Uma super novidade. Até a próxima!